Concedo a palavra na tribuna livre o senhor Carlos Alberto da Costa Sá, para falar sobre direito de resposta ao senhor Leonan Rodrigues, referente à tribuna livre da sessão de 20 de maio de 2019. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, plateia presente, internautas. Enfim, eu, Carlos Alberto da Costa Sá, servidor, mais conhecido como Bel, entendeu? Me sinto indignado. Minha matrícula é 102915, lotado na Secretaria de Saúde, de Transporte, exercendo o cargo de motorista nessa cidade há 22 anos. Venho por meio dessa tribuna responder a denúncia feita pelo senhor Leonan Rodrigues, usuário do serviço público prestado pelo nosso município, ao qual ele alega o descontentamento, dá licença, ele alega descontentamento aos serviços, especificamente os meus prestados, esclarecendo os fatos ocorridos desagradavelmente, já tomou proporções gigantescas, causando desgaste emocional de ambas partes. Esclarecendo que no dia a paciente, a esposa do seu Leonan, foi transportada por mim para a Clínica Santa Beatriz. Em momento algum houve missão de socorro. A mesma apresentou-se nauseada por 2 vezes na descida da serra. Em todo o trajeto da viagem eu fiz 2 paradas quando fui solicitado. Enfim, tenho plena consciência de que minha responsabilidade quanto aos pacientes do veículo é minha, quanto condutor. Porém, não posso responder aos fatos ocorridos a partir do momento em que a deixei na Santa Beatriz. Peço que averigue os fatos reais antes de tomar qualquer providência a denúncias, entendeu? Mais pessoas, como eu botei na mesa dos senhores, nesse veículo tinha mais 13 pessoas. Eu solicito aos senhores que consulte essas outras pessoas antes de fazer um pré-julgamento. Porque eu parei em Itaboraí para banheiro, para beber água, e essa senhora, nem o senhor, me comunicou que estava com problemas. Eu passei pelo hospital de Itaboraí, passei pela UPA do Clubandê, passei em frente ao Hospital Alberto Torres Fortoso. Aí deixei um paciente lá na Pestalozzi. Por fim, parei na Santa Beatriz. Este senhor saiu sem me comunicar nada. Agora vem me acusar de omissão de socorro. Fortoso, o senhor trabalhou por muitos anos comigo, Fortoso. O senhor conhece a minha conduta, a minha postura. A minha amiga Jussara, nós trabalhamos no Conselho Tutelar. Por diversas vezes conduzi seus pais para São Paulo. Eu acho que jamais houve um desvio de conduta da minha pessoa. Mas, enfim, Fortoso, nós saímos de casa, Fortoso, para dar o nosso melhor. Nós saímos dos nossos lares, deixamos nossas famílias. Vereadora Beth, a gente faz serviço de enfermeiro, assistente social. Eu, particularmente, remarco consultas, pego os exames, fraldas geriátricas. Eu perco 2 horas no Rio Farma pegando remédio. Entendeu? Aí, enfim, eu gostaria que vocês entrassem em contato com os demais pacientes para ver minha conduta, minha postura. E como eu entreguei na mão dos senhores, a primeira folha é meu mapa de viagem com os demais pacientes. A segunda folha, Mário, encontra-se o tacógrafo da minha viatura, que os senhores podem levar para qualquer profissional fazer a devida leitura, se teve alguma imprudência ou responsabilidade de minha parte. Na terceira folha, Mário, está o relatório da ouvidoria, que este senhor, usando de má fé, falou que eu tenho mais de 20 denúncias de desvio de conduta. Os senhores verificam aí, por gentileza, antes de fazer um pré-julgamento, por gentileza. E na quarta folha, eu me dirigi à administração da prefeitura, está a minha ficha funcional. Aquele senhor falou que eu fiquei afastado por 2 anos. O senhor lembra disso, Mário? Então, ele vai ter que prestar conta disso, Mário. Os senhores têm a liberdade para conduzir a ouvidoria, ao departamento de pessoal e ver minha ficha. Eu tenho 22 anos de serviço prestados. O senhor entendeu, Fortuoso?
Passei uma semana difícil. A minha irmã, Cristina, que o senhor conhece bem, passando mal lá em São Gonçalo. Preocupada, Mário. Mário, o senhor conhece a minha conduta? Sim, senhor, pode falar, irmão. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Boa noite, em especial, o Bel, Carlos Alberto, a plateia presente, os internautas que nos assistem. Bel, se assim me permite, não teria por que trocar a nossa intimidade de apelidos, então vou chamá-lo de Bel. Eu solicitei a Vossa Senhoria essa parte, porque no dia da fala do senhor Leonan, à tribuna, a de Pinto Vaia de Abreu, nessa casa, eu e o vereador Fortuoso, nós fazemos parte da Comissão de Transporte. E como o senhor mesmo acabou de relatar, as informações aqui trazidas foi 100% comunicada pelo senhor Leonan, que, no momento, se mostrou ofendido e descontente. O senhor usou uma palavra bem certa aí, ele se mostrou descontente. Eu quero relatar para o senhor e para os demais colegas e para quem me escuta, que eu, nesse dia que o senhor Leonan veio aqui, na qualidade de vereador integrante da Comissão de Transporte, eu dei a certeza a ele, de quase 100%, que você, Bel, seria capaz de se retratar e como faria. Eu acreditei e acredito nisso. Né? Disse a ele, garantisse ao Leonan que você se retrataria com ele e a esposa. Agora, as demais informações que ele trouxe, como o seu afastamento de 2 anos, que eu desconheço, eu não sei da sua ficha, né? Também quero deixar certo para você que a comissão, nem a Comissão de Transporte, nem a Comissão de Saúde, nem essa casa tomará medidas sem estar devidamente calçado e bem informado. Né? Então, Bel, você merece meu respeito, mais uma vez, como eu disse para o senhor Leonan, e todos aqui são testemunhas disso, as nossas né, trocas de conversas, de assuntos e tudo mais no nosso dia a dia. Mas, como vereador, eu dei certeza a ele da sua qualidade. Correto. Se o senhor assistiu à sessão, Assisti. o senhor merece estar tendo esse direito de resposta. E até no meu caso, me assusta um pouco. O senhor, de mão desses documentos todos, dessa certeza, né, que não houve afastamento, que não houve cobrança, que não houve falta nenhuma de sua parte na sua matrícula como vereador, como funcionário e servidor da Secretaria de Saúde. Quer dizer, fica uma coisa complicada. Enfim, eu quero tranquilizá-lo, Bel, e deixar para você o seguinte, que você possa estar entendendo a situação da casa, dessa casa, dos vereadores, das comissões, e que você possa estar junto com um todo, né, junto conosco, resolvendo isso. Né? Porque eu não teria por que não elogiar você diante de todos, né, como eu elogiei naquele dia, e só que eu tive que falar, como o vereador Alberto falou, e outros vereadores, a Jussara aparece, porque o relato dele foi forte. Né? Mas fica aqui a minha certeza que vai dar tudo certo. Né? Boa noite, muito obrigado. A vereadora Jussara quer falar. Boa noite a todos. Bel, independente da gente ter trabalhado junto ou não, aqui a gente tem que ouvir os dois lados, né? E como nós estamos ouvindo o seu agora. E o que o Mário disse, o seu Leonan trouxe uma denúncia muito grave aqui. E o que eu disse na sessão, eu volto a dizer, não era para ter chego até a Câmara. Não era para ter chego até a Câmara. A Secretaria de Saúde era para ter resolvido esse impasse lá. Mas, para variar, a Secretaria de Saúde não conseguiu resolver seu problema, e seu problema veio até a Câmara. Isso daí era para ter sido conversado.
lá na Secretaria de Saúde. O mesmo respeito que eu tenho por você, Bel, independente da gente ter trabalhado junto ou não, se o meu pai estivesse vivo, ele estaria aqui, usando essa tribuna para te defender. E você sabe disso porque ele gostava muito de você. Sim. Você sabe disso. A minha mãe entrou na sua defesa. Só que isso a gente não pode... Eu tenho que colocar o meu carinho por você numa página e o meu profissionalismo numa outra. Então, eu vou fazer o meu trabalho. Correto. Ótimo que você trouxe isso daqui. A gente vai fazer o seu trabalho e você pode ter certeza absoluta que se você estiver 100% correto, como os seus papéis afirmam, nós vamos entrar aqui na sua defesa. Você está entendendo, Correto, Bel? correto. Agora, o mesmo carinho que eu tenho por você, que eu trabalhei com você, eu também trabalhei com Joanira, entendeu? Concordo. Ela foi uma profissional de saúde excelente. E se não tivesse chego até aqui, não estaria exposto à situação da Joanira e nem o seu, que é de um excelente profissional. Agora eu digo como colega de trabalho, que eu trabalhei com você. Correto. Então, nós da Câmara, foi o que Mário falou, nós vamos ter que ouvir os dois lados. Perfeito. Entendeu? Vamos ter que esquecer aquele carinho que Serjão tinha por você e fazer o nosso trabalho direito, tá, meu amigo? Concordo plenamente. Espero que seja feito. E sim. obrigada por você Passar- ter vindo esclarecer. Passar a palavra para a vereadora Beth. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereador. Boa noite, Bel. Boa noite, Você deve ter visto a sessão. Realmente, eu falei, a gente tem vários servidor público que realmente deixa a desejar. Eu já fui maltratado na Secretaria de Saúde, mas não é o seu caso. Eu não tenho conhecimento desse tipo de queixa, que nem ele trouxe aqui. Entendeu? Porque o que ele passou para a gente, eu, como presidente da Comissão de Saúde, no momento, eu tinha que falar alguma coisa. Por quê? Ele disse que você deixou, ela passou mal, depois você deixou ela no hospital, ela ficou sozinha porque não tinha uma viva alma, foi a palavra que ele disse, no local onde ela foi deixada, mais ele teve que sair atrás de um táxi e que, quando ele se retornou, inclusive, ela estava caída para levar para o hospital. Mas também concordo com você, porque se ele não reclamou que ela estava passando mal, ali o carro segue. Porque eu já fui em viagem de ficar em um lugar e o carro seguir. Agora, o que aconteceu comigo para lá, isso aí não cabe, o motorista que já se foi. Agora, você pode ficar tranquilo que eu jamais tomaria qualquer tipo de atitude sem ouvir o outro lado. A gente tem que escutar os dois lados, porque, às vezes, as pessoas vêm, falam uma coisa, mas a verdade tem que ser dita das duas casas, para você saber quem está errado e quem está certo. Mas jamais vou tomar qualquer tipo de decisão. Inclusive, eu tenho minha mãe, que já viajou com você, que, inclusive, te defende. Minha postura é correta, vereador. Eu não tenho diferença de paciente, eu trato tudo por iguais. A minha mãe te defendeu, falou que você é Passar para o pessoa vereador boa. Furtuoso. Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plateia presente. Como disse a vereadora Beth, como disse também a vereadora Jussara, aqui a gente vê o lado do nosso trabalho, que é corrigir, verificar, fiscalizar o que está certo, o que está errado. Como disse a colega vereadora Jussara, esse assunto não era para chegar aqui, porque eu já trabalhei naquele setor 2 anos e 8 meses e jamais deixei qualquer assunto com relação a transporte sair de dentro daquela secretaria, que se não passasse por mim, para que a gente resolvesse, ouvindo ambas partes, para que a gente tomasse uma decisão dentro da secretaria. Concordo com a vereadora Jussara. E quero dizer, como membro também da Comissão de Transporte desta casa, assisti por 2 vezes as falas do senhor Leonan Rodrigues, que é meu vizinho lá em cima, meu ex-colega de trabalho,
a Joanira, a minha enfermeira, minha ex-colega de trabalho também na saúde, assim como o Bel também, meu colega, meu ex-colega de trabalho também, que trabalhamos juntos. Aqui a gente vê, houve os dois lados, como a Jussara falou. Já ouvi umas duas vezes para me tomar uma decisão com relação a esse assunto. É um assunto grave, é um assunto que temos que ver com muita atenção, para que seja feito alguma coisa com relação às nossas decisões. A decisão dos colegas vereadores desta casa sempre foi feita através de muito estudo em cima, para que a gente não temos que tomar uma decisão de ida e de volta. Então, eu assisti 2 vezes o senhor Leonan Rodrigues falando, vou analisar esse documento que o senhor trouxe a esta casa, vou entrar em contato, como o senhor deu a liberdade da gente entrar com os outros pacientes que estavam nesse carro, para que eu possa tomar a minha decisão. Então, fica aqui a minha opinião, a minha decisão com relação a esse assunto, e membro da Comissão de Transporte, é essa. Irei ouvir as duas partes, vou estar com a dona Joanira, vou estar com o senhor Leonan, vou convidar depois o Bel também para comparecer no meu gabinete, vou convidar a Joanira também para a gente conversar, que eu vejo ela todo dia fazendo a ginástica dela lá na academia, lá aberta, lá na pracinha do BNH. Então, a gente tem que saber ouvir as duas partes. Eu parabenizo o senhor Leonan por ter vindo a esta casa trazer o problema, e parabenizo o senhor Bel, funcionário da Prefeitura, também trazer a sua defesa. Irei analisar com muito carinho as duas partes para saber qual a decisão que eu irei tomar com relação a este assunto. Muito obrigado, presidente. Passar a palavra ao vereador Tiago. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores, Carlos Alberto, munícipe presente e internautas em casa. O que me deixa um pouco triste, Carlos Alberto, eu te conheço, né, Bel? Sim, meu muito. Vizinho lá, talvez a exposição da matéria que tenha, entendeu? Como tá, assim, o ponto que chegou, tá? Como a Jussara mencionou, o furtuoso. Essa casa é cobrada, o senhor sabe disso, apesar de eu, contrariamente, o furtuoso falou, não é decisão nossa, acho que a decisão para abrir um procedimento administrativo disciplinar, né? Correto. É formada por servidores concursados. Creio que, como o senhor trouxe aqui um pouco da sua versão, que acho que também, se for falar muito tempo, não daria o tempo para falar, eu acho que essa casa deve cobrar é que o procedimento chegue a uma conclusão. Depois de ouvido todos lá, né, que vai reduzir a termo, creio que vai ser ouvido todos, o senhor vai ter um momento de ser ouvido novamente nesse processo administrativo disciplinar, e tem uma decisão. O problema é que, quando chega aqui, às vezes, uma versão da história, geralmente já se espera um pré-resultado, né? Correto. Então, assim, essa cautela que a gente tem que ter, a imparcialidade, e a verdade, creio, até pela a quantidade de passageiros daqui, que todos serão ouvidos, ou a grande maioria, creio que a verdade vai ser esclarecida e as medidas corretas serão adotadas. Tá bom, Carlos Alberto? Então, a gente só peça isso aí. Mais algum vereador? Antes do Bel concluir as suas falas, falo Bel pela amizade que a gente tem. Correto. Nada disso, tudo aqui que foi falado, tanto o senhor Leonan falou, o que eu achei de mais grave nisso tudo foi a questão do tacógrafo, né, que foi dito que ia esfregar no rosto da senhora. Se realmente aconteceu isso, foi um fato muito grave que não deveria ter acontecido, deveria ter resolvido dentro da secretaria, como disse os nobres colegas vereadores. Com o senhor eu nunca tive oportunidade, viajei uma vez, eu não tenho o que reclamar, mas minha mãe viajou 5 anos naquela secretaria de saúde ali pelos alguns motoristas, e ali eu sofri igual charuto na boca de bêbado. Alguma coisa ali tem que ser feita assim para melhorar
o atendimento ali, que eu não estou aqui, Bel, você é meu amigo, Sim, seu correto. irmão, sua família é meu amigo, mas eu não estou para fazer média nem com o seu Leonan, nem com o seu lado, estou aqui para exercer a autoridade do meu mandato, tanto é que eu coloquei a comissão, e também não é para cometer injustiça com ninguém. Com o Correto. senhor eu não tenho que reclamar, mas se fosse por alguns motoristas que eu viajei na época da saúde, eu teria votado contra a gratificação de vocês. Não fiz isso, e em consideração algumas pessoas que chegaram agora de motorista, mas se fosse pelo tratamento que eu tive na época com a minha mãe, sem poder reclamar, que a gente ficava com medo de reclamar e perder o carro para viajar. Minha mãe se tratou 5 anos no Hospital do Inca, no Rio, e sofri igual charuto na boca de bêbado, e ela muito mais, que estava bastante doente, mas isso pode concluir na parte do tacógrafo, aí a gente ótimo. Eu conversa. vou chegar lá pela ordem. No tacógrafo, se os senhores levarem para um profissional que sabe fazer a leitura, ele falou que eu balancei o carro, que roda, tudo consta no tacógrafo, tá certo, irmão? Só pode levar para um profissional, fazer a leitura. Eu não sei quem é o presidente da comissão, se sinta à vontade. E também, só para recapitular, eu peço que os senhores vão na ouvidoria e que os senhores vão no DP ver minha ficha. Em relação ao som alto que ele falou, eu, quando saio de casa, eu sempre dobro meu joelho e oro e peço a Deus para nos levar e nos trazer em segurança. Sempre que eu saio ali no Dois Valos, eu tenho um pendrive que tem a música do Lázaro, do Vaguinho, da Damares e da Fabiana Anastácio. Aí eu viajo a Espírito de Oração até a Serra, e depois da Serra eu boto para ouvir as notícias. Como o senhor sabe, eu não tenho nada contra aquele senhor, mas devido a ele ser ateu, ele comentou na van, eu vou ser obrigado a ouvir essa merda a viagem toda. Aí o que habita na vida daquele homem, meu irmão Robson, o incomodou e deixou transtornado. Em momento algum, eu vou negar uma missão de socorro com quem quer que seja, irmão. Quem entrar na minha van vai ser tratado, pode entrar o prefeito, o senhor, ou o menos favorecido. Minha amiga sabe, já viajou comigo 500 vezes. Então, meu irmão, minha conduta é essa. Aí eu vou chegar no tacógrafo. Aí, essa semana, eu estive lá no Hospital Azevedo Lima, diante de tanta mentira, de tanta leviandade desse senhor, eu constatei que realmente a dona Joanira deu entrada às 6h47. Eu fui lá constar a veracidade, pô, e saiu 1h30 da tarde. Foi verdade. Isso foi a única verdade no testemunho desse senhor. Porque eu fui lá, porque diante de tanta mentira, presidente, eu fui lá constatar a veracidade, me identifiquei, falei que tinha um inquérito administrativo contra a minha pessoa, a administração entrou no sistema e realmente a veracidade. Aí vou chegar no tacógrafo agora. Aí quando eu cheguei na terça-feira na Secretaria de Saúde, um amigo falou, Bel, tem uma denúncia sua lá. Poxa, eu tenho noção da minha responsabilidade, do meu compromisso. Se o senhor me pedir qualquer tacógrafo, eu tenho da minha van. Hoje o Cristiano viajou, eu dei um tacógrafo para ele, um disco. Aí quando eu cheguei no corredor, aí ele já se alterou comigo. Eu falei, o que foi, senhor? Que você é um irresponsável, fiquei internado no hospital, que você fez manobras irresponsáveis, imprudência. Aí a esposa dele chegou, eu falei, senhora, eu vou pegar o meu disco e vou mostrar cara a cara com a senhora que a senhora está errada. Ele interpretou de outra forma. Entendeu, Mário? Pô, Mário, se tem uma coisa que minha mãe me deu, foi princípios de valores. Mesmo quando ela do mundo errado, Mário, eu sempre soube entrar e soube sair, irmão. Eu não tenho inimigos, eu trato todo mundo da mesma forma. Eu falei isso, presidente, eu vou mostrar cara a cara com a senhora que a senhora está equivocada. Aí ele achou que eu ia esfregar tacógrafo na cara dele, me xingou de tudo quanto foi palavrão. Se os senhores quiserem, pede a fita à Secretaria de Saúde. Vocês se sintam à vontade, entendeu, irmão? A minha postura foi essa. Eu sei entrar, eu sei sair, eu tenho respeito, cara. Mesmo quando eu era louco desse mundo, entendeu, presidente? Eu tenho princípios, eu sei que são valores. Em relação à dona Joanira, se eu amargoei, de uma certa forma, eu vim pedir perdão, desculpa a senhora, tá? Mas a senhora entendeu errado, a senhora me perdoa de coração. Sem mais para o momento, tá, presidente? Muito obrigado. Obrigado, Bel, aí pela sua presença. Foi bastante esclarecedor. Então vai ficar na mão da Comissão de Transporte, Comissão de Saúde, vai estar ouvindo as duas partes, tanto
já ouviu o seu Leonan aqui na tribuna, ouviu agora a sua parte, e breve estaremos aí dando a resposta aí para nossa população. Mas você pode ficar tranquilo que injustiça não vai ser cometido com ninguém aqui. Vai ser apurado os fatos e esclarecer da melhor forma possível. 1 minuto só para o vereador Mário. Preciso de 1 minuto não, presidente. Bel, me resta só uma coisa. Te parabenizar e me orgulhar da informação que eu dei a ele e da certeza que todos nós estamos tendo agora. Da sua humilhação, né, de você ser humilde, que eu dei a certeza que você se retrataria. Mas não imaginei que você viesse aqui, nessa tribuna, fazer isso ao vivo. E você me surpreendeu mais ainda. Então, parabéns. E, se Deus quiser, é o que a gente começou aqui e conversamos. Há de dar tudo certo. Tá? Boa noite, muito obrigado e boa noite a todo mundo. Boa noite, Belk. Sempre que precisar, essa casa vai estar à disposição para estar ouvindo. Não só você, como todos os munícipes.